o nosso posicionamento diante das circunstâncias, os posicionamentos, determinarão o resultado que nós alcançaremos. Tem um texto que fala: se creres, verás a glória de Deus. Se você confiar, depositar sua esperança, sua fé nesse Deus, você viverá o impossível. Já falei aqui no comecinho da programação o que é fé. Fé é você crer naquilo que ainda não existe. Em Hebreus fala literalmente no capítulo 11: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de tudo aquilo que nós ainda não vemos, mas cremos que vai acontecer. E esse homem de Deus, chamado Jabes, teve essa atitude no versículo 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas. 1 Crônicas 4, 9. Tem aqui o relato desse homem de Deus. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Olha que interessante a atitude dele diante daquela marca que havia sobre a vida dele. Imagina você, sua mãe dizendo a ele: você me deu muitas dores. Quando você nasceu, eu sofri muito. Talvez os seus irmãos, aqueles que estavam ao seu redor, e até o nome dele foi dado Jabes por causa disso. Só que Jabes resolveu orar a Deus, pedindo que ele fosse abençoado, que os seus territórios fossem aumentados, ampliados, e que a mão de Deus estivesse sobre ele, e que ele fosse livrado de males e dores. É o que está literalmente no texto aqui. E esse versículo 9 encerra, aliás, o versículo 10, né? Porque esse relato foi do versículo 9 até o versículo 10. E o finalzinho do versículo 10 fala: e Deus atendeu ao seu pedido. Então, meus amados, veja aqui um posicionamento, uma atitude, uma oração mudou completamente aquilo que estava sobre esse homem, porque com certeza Deus o livrou de dores. Com certeza Deus ampliou seus territórios. Com certeza a mão do Senhor permaneceu sobre Jabes. Com certeza Deus o guardou de males. Porque o texto fala: e Deus atendeu ao seu pedido. E encerro aqui deixando uma pergunta para cada um de nós. O que você tem pedido a Deus? Qual que é a marca que há sobre a sua vida? Você não precisa ter no final da história segundo a marca, muitas vezes negativa, como aconteceu também com o servo de Deus Jacó, que tinha aquela marca, né, de suplantador, de enganador. Ele lutou com um anjo. Me dá minha bênção aqui. Tem até um cântico, né? Me dá minha bênção para depois subir. E de Jacó, ele se tornou Israel. Portanto,
usando o exemplo desses dois servos de Deus, Jabez e também rapidamente sobre Jacó. Isso quer dizer que o nosso destino também pode ser mudado, pode ser ampliado, segundo aquilo que nós cremos. Isso se aplica não apenas na nossa vida, mas se estende à nossa família, se estende àqueles que nós, de alguma forma, exercermos uma influência. E eu lembro que dos meus aluninhos, né? Lembra que de tantas experiências que eu tenho na minha vida, não dá tempo de falar aqui, mas na caminhada aí, nas programações, no dia a dia que me acompanha, vez ou outra, houve algum relato que eu faço das experiências que Deus tem me permitido viver. A minha oração é que o Senhor continue nos transformando segundo a imagem dele, como está em Colossenses 3:10. Os homens da antiguidade que viveram 100, 200, 500, 700, 969 anos. Eles viveram a porção deles, e não importa se eu vou chegar aos 70, 80, 90, 100. Eu, independente dos dias que Deus me permitir viver, eu quero viver tudo aquilo que Ele liberou sobre a minha vida, e continuo profetizando que a porção, a medida recalcada, sacudida e transbordante continuará sobre nossas vidas. E segundo o texto que está no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Esse é o salmo da minha família, né? Minha mamãe e meu papai têm esse salmo oficial. Meu pai encerrou os seus dias ouvindo esses salmos. Quando eu fui naquele hospital visitar o meu papai, já estava acamado alguns dias, estava só esperando o filho Marquinhos chegar. Estava ali eu, minha esposa Francis e meu irmão Silas. Também é pastor. E nós ali pegamos o óleo da unção, ungimos papai, cantamos o hino que ele gosta e lemos esse salmo. E ali, 2 horas depois, Deus recolheu o nosso papai. E essa marca da bondade e a misericórdia continua nos seguindo. Nos dias que Deus deu ao meu papai, ao meu irmão, que contém aqui também partiu, os dias que o Senhor tem dado a cada um de nós, os dias que o Senhor nos permite viver aqui nessa cidade, nessa região. Esse ano de 2024, minha família está completando 20 anos, 2 décadas que estamos aqui nessa região. E esse ano é um ano extremamente profético sobre nós. É por isso que nos alegramos em Deus. E essa palavra de Jabez, que nós lemos aqui, 1 Crônicas 4:6, é um texto profético, porque no ano de 2023, de 2003, né, quando estávamos em São Paulo, na virada do ano de 2003 para 2004, o pastor que estava ministrando essa palavra, na virada do ano, ele leu esse texto. E justamente é o que tem acontecido sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ver cumprir tudo aquilo que foi liberado. Meus irmãos, olha como é sério você ouvir a palavra de Deus. Um homem de Deus que está às vezes com microfone ou sem microfone, mas ele libera uma palavra sobre a igreja, sobre aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E é muito sério. Se você crê, você vai viver a palavra liberada. Aqui pelo rádio, os homens de Deus, mulheres que passam por aqui, liberam palavras. E não é brincadeira, meu irmão, não vai ser sério.
Você que está ouvindo agora no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, no orfanato, no casa de recuperação. Vocês, meus amados idosos que estão aí, aqui em nossos asilos, o Senhor tem palavras liberadas dessa rádio aqui, um canal de comunicação muito poderoso, nas igrejas, nos encontros, nos pequenos grupos, e Deus zela para cumprir a palavra dele. E repito, como Jesus declarou: eu sou a vida e a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus amados, a nossa vida não se limita no nosso pequeno tempo de existência. Na antiguidade, já falei aqui, há centenas de anos que os homens viveram, mas tem pessoas que viveram pouco tempo, dias, horas, meses, poucos anos. Meu irmão viveu apenas 27 anos, mas deixou uma marca poderosa sobre essa terra. Como faz falta o meu amado irmão Joabe, meu companheiro de oração, de música, nos encontros diversos. Mas ele viveu os dias que Deus determinou sobre a vida dele, assim como o meu papai, assim como você também já perdeu alguns parentes, algum irmão, uma mãe, um pai, um parente. Mas você guarda essa marca do tempo que Deus permitiu que eles vivessem. E a sua história está aí, registrada na eternidade, em nossos corações, que vivemos com esses amados que já se foram, e está no memorial eterno diante do nosso Deus. Então, meus amados, o ano de 2024 está apenas começando. Porém, ore ao Senhor, como Jabez fez. Peça para que Ele amplie os teus territórios. Peça a Ele que te livre de males, de dores. Peça a Ele que o abençoe. Tenho certeza absoluta. Falei aqui do Testamento, no comecinho da programação. O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão repletos das promessas do Senhor. E se você crê, todas as promessas do Senhor que são para mim e você, todas elas se cumprirão, estando em vida ou até mesmo partindo, como foi o caso de Eliseu. Até depois que ele morreu, os milagres continuaram acontecendo. Um soldado que caiu nos ossos de Eliseu ressuscitou. Meu Deus do céu! Eu fico por aqui, meus irmãos, e o culto vai continuar daqui a pouco, aqui com os irmãos da Pentecostal Deus Conosco, e nessa reunião que nós estamos aqui, a família Santa Fé Sulense, as cidades vizinhas, você que pela internet, Deus está revelando coisas profundas. Preste atenção no que Deus está falando. É norte, é direção, é revelação. E assim como se cumpriu na vida daqueles que creram, se cumprirá também sobre a tua vida. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã profética, esse tempo tão especial que o Senhor nos traz à memória aquilo que dá esperança, lembrando dos teus servos da antiguidade, lembrando dos nossos amados que já descansam em Ti. Sentimos tanta falta deles, mas o legado que eles deixaram continua em nossas mentes e corações. E pedimos a Ti, Deus, nos ajude na caminhada, a prosseguirmos, a cumprirmos a nossa parte da missão, a fazermos tudo aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado, nos revelado, e que a medida recalcada, sacudida e transbordante
continue sendo liberado sobre nós. Libere o teu favor, muda a nossa sorte, transforma-nos conforme a tua imagem e semelhança, como a tua palavra fala, e tomamos posse da nossa porção e da nossa herança. Assim nós liberamos essa mesma porção sobre todos aqueles que creem no teu nome, que viveremos todas as tuas promessas e cumpriremos o teu propósito, segundo o envio poderoso que há sobre as nossas vidas, de irmos por toda a terra, anunciar o evangelho do reino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos tem ensinado. E o Senhor continuará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim nós oramos, te agradecemos e te engrandecemos, no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Bendito seja o Senhor. Amém, queridos, eu fico por aqui. Na sequência, vamos continuar o culto com os irmãos da Pentecostal Deus Conosco. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Muito obrigado pela tua audiência. Vamos juntos viver todos os planos do Senhor. Que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também, minha vida. Eu te cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também, minha vida. Eu te cuidarei, nunca te deixarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Olha pra cá, presta atenção. Quem sabe essa palavra nesta noite? Nunca pensa que tu estás só nessa estrada.
Senhor está falando ao teu espírito neste momento. Ele entende, às vezes o teu coração não entende as coisas, mas preste atenção que o teu Senhor deseja fazer na tua vida. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo estive